nasci em Salvador em 1968, 20 de setembro de 1968, e embora tenha nascido em Salvador, eu fui criado em Ribeira do Amparo, que é a terra da minha família. Eu só fiz nascer em Salvador, mas bebê ainda, voltei para Ribeira do Amparo e lá vivi 7 anos da minha vida entre Ribeira do Amparo e Cipó, a cidade vizinha a 12 quilômetros. Minha mãe trabalhava nos Correios de Cipó e mais ou menos quando eu tinha uns 3 anos de idade, meu pai resolveu morar em Cipó para facilitar para minha mãe, para não ficar deslocando de Ribeira do Amparo para Cipó e voltando todos os dias. Então nós fomos morar em Cipó. Aos 7 anos de idade, meu pai infelizmente nos deixou, faleceu, e minha mãe foi quem deu todo o suporte na nossa vida, tanto da nossa vida estudantil, apoio em termos de caráter, de formação, de religião. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente em nossa vida e ela nos deu todo esse suporte que fez com que a gente formasse a nossa, digamos assim, o nosso caráter, a nossa forma de ver a vida. Nossa mãe sempre foi muito importante nisso tudo. Aos 12 anos de idade, eu fui estudar em Salvador. Lá iniciei meu estudo de 2º grau no Centro Educacional de Integração Anísio Teixeira, na Caixa d'Água, em Salvador. Estudei 3 anos no Anísio Teixeira. Depois fiz cursinho por 1 ano no Relógio São Pedro, no Sartre, no Relógio São Pedro, e passei no vestibular para Ciências Contábeis na Fundação Visconde Cairu. Cursei a fundação durante 4 anos, depois comecei a trabalhar aos 18 anos na Elevadores Otis. A minha mãe não queria que a gente trabalhasse, queria que a gente estudasse, mas com 18 anos a gente já sentia a necessidade de ganhar o nosso próprio dinheiro, de até ajudar a nossa mãe em termos de pagamento de estudo, de manutenção, já que ela já tinha se sacrificado tanto para nos levar até onde estavam. Para mim foi assim uma escola de vida, porque na Otis eu trabalhava com o síndico de prédio do mais ignorante ao mais educado. E trabalhava também com autoridades de diversos órgãos do governo do estado da Bahia, a exemplo do próprio senador Antônio Carlos Magalhães, então governador. Eu estive com ele uma vez pessoalmente para fazer a reforma dos elevadores do Desembanco, aonde ele despachava, como também tive com o prefeito da época, Mário Kertz, para fazer a reforma do elevador Lacerda. Aquelas 4 gabinas que hoje funcionam no elevador Lacerda, foi eu que vendi no Elevadores Otis, na gestão do prefeito Mário Kertz. Agora, em 2020, aconteceu, infelizmente, o falecimento da nossa mãe. Minha mãe faleceu aos 90 anos, no dia 21 de janeiro de 2020. Fato que ficará marcado para a nossa vida. Eu acho que toda pessoa jamais esquecerá a sua mãe, principalmente com uma mãe presente como foi. Nossa mãe, na verdade, foi pai e mãe, né? Porque, como eu falei, meu pai morreu aos 7 anos de idade e minha mãe foi quem segurou toda a nossa educação, toda a nossa formação. Minha mãe foi importantíssima em todo o processo da nossa vida. Então, minha mãe estava bem e, de repente, ela pegou uma herpes zoster e foi internada, daí pegou infecção hospitalar, enfim, veio a óbito, infelizmente, no dia 21 de janeiro. A perda da nossa mãe, ela está e vai ficar marcando a nossa vida durante todo o nosso processo aqui na Terra. Mas a gente tem muita fé em Deus e eu olho as coisas, eu costumo olhar as coisas, não apenas pelo lado ruim, pelo lado negativo. Eu olho para minha mãe, para a história da minha mãe, e agradeço muito a Deus pelos 90 anos de vida que Ele deu a ela, uma vida boa, graças a Deus. A minha mãe viveu 90 anos tendo uma certa independência, tomando banho sozinha. Então, graças a Deus, ela teve uma vida muito boa. Teve o reconhecimento dos filhos. Quando minha mãe faleceu, já mais ou menos há uns 20 e tantos anos atrás, ela vivia amparada pelos 4 filhos que dedicaram todo o apreço, todo o amor, todo o reconhecimento pelo que ela fez até o dia que ela faleceu. Então, nossa mãe vai estar eternamente nos nossos corações e tudo que ela nos deixou em forma de ensinamentos, todos os ensinamentos bons, se a gente errar é por culpa nossa, não pela questão do que ela nos deixou de legado.
Então nossa mãe é muito importante em nossa vida e nós agradecemos a Deus pelos 90 anos que ela viveu aqui, no meu caso, 52 anos ao lado dela, ela sempre me dando todo o carinho, como se eu fosse ainda uma criança, um bebê. Isso a gente vai sempre sentir falta, mas a gente agradece a Deus por tudo isso que Ele nos proporcionou. E a minha história em Uibaí é uma história assim, de, digamos assim, amor à primeira vista. Eduardo, meu irmão, veio ser padre em Uibaí, a igreja mandou Eduardo para ser padre em Uibaí, e ainda em 1990 eu vim para um São João em Uibaí, o Dr. Renato era o prefeito, São João foi na Rua Grande, ali, e naquele momento eu me apaixonei por Uibaí, pela comunidade de Uibaí, pela forma hospitaleira com que as pessoas recebem a gente, pela todo o carinho demonstrado pelas famílias de Uibaí, e daí eu passei a vir todos os São Joãos para o Uibaí. De 1990 até hoje, eu não perdi mais nenhum São João em Uibaí. Eu morava em Santa Catarina nessa época, eu tirava as férias sempre no mês de junho para vir passar o São João em Uibaí, desfrutar do São João em Uibaí. Então, o Uibaí é muito importante na minha vida, daí eu comecei a visitar o Uibaí sempre, e em 1989, em 99, Eduardo, meu irmão, casou-se com Joeli e deixou a igreja, e me convidou para vir trabalhar com ele. Ele montou a Comercial Cruz, lá em Uibaí, e nós começamos a trabalhar lá com as prefeituras da região, vendendo, participando de licitações na área de educação, material escolar, etc. Então eu vim trabalhar com o Eduardo. Com 2 anos que eu estava em Uibaí, em 2001, no segundo mandato de Birinha, nosso querido amigo e atual prefeito, Birinha me convidou, junto com um outro grande amigo, o ex-vereador e professor Dorival, me convidaram para lecionar lá no Manuel Levi. Estava faltando um professor de História, e eu, como tenho formação em História, fui convidado para lecionar. E lá eu tive o prazer de conviver 3 anos e meses com 700 alunos, nós tínhamos 700 alunos, e daí começou realmente, digamos assim, o aumento da minha amizade em Uibaí, porque cada aluno eu sempre procurei ser amigo, sempre procurei aprender com eles e também interagir, ensinar, aprender, e esse intercâmbio foi feito durante os 3 anos e 6 meses, acredito. E daí os alunos começavam a me convidar para comer uma galinha em diversos povoados de Uibaí, e lá a gente fazia contato com as famílias, com outras pessoas, e fomos interagindo com todo o município de Uibaí.